Olá, gente. Eu me chamo Vandac Nobre, eu sou professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. E a nossa ideia é apresentar um curso sobre a febre amarela. Esse módulo do qual a gente vai falar agora é a segunda parte desse curso, que trata principalmente das apresentações clínicas da doença e do seu diagnóstico. A gente no módulo 1 falou dos aspectos gerais da febre amarela, então vamos aqui dar sequência a esse curso com a apresentação clínica, portanto, e o diagnóstico da doença. Bom, a febre amarela, quando que a gente vai suspeitar de um caso? Ela é uma doença de apresentação muito aguda, então o sintoma, o sinal cardinal principal é a febre, que é uma febre caracteristicamente alta. E ela, para que a gente suspeite de um caso de febre amarela, deve vir associada a pelo menos dois sinais ou sintomas listados aqui: cefaleia, mialgia, lombalgia, artralgia, prostração. Essa prostração costuma ser muito intensa, calafrios, hiporexia, náuseas, vômitos, icterícia de intensidade variável, dependendo da gravidade da condição, e ou manifestações hemorrágicas também de intensidade variável, dependendo de quão grave essa forma da doença vai ser. E esses sinais e sintomas aliados a um aspecto epidemiológico importante, que é o fato da pessoa, o indivíduo ter viajado para uma área onde a gente esteja tendo casos suspeitos de febre amarela ou resida nessa área e a viagem tenha sido, no caso de uma viagem, tenha sido feita nos últimos 15 dias, que é exatamente o período máximo de incubação aí da infecção. E áreas também em que você esteja tendo registros de morte de primatas não humanos, de macacos, e esse indivíduo não tenha comprovação de vacinação completa para a febre amarela, ou que tenham recebido uma dose, no máximo uma dose, nos últimos 30 dias, o que o deixa, de certa forma, ainda um tanto potencialmente susceptível à infecção. Algumas observações importantes acerca dessa apresentação que nos faz suspeitar, então, de uma infecção por febre amarela. A febre, ela é caracteristicamente, como eu falei, alta e geralmente contínua. Ela é de início muito abrupto, os sintomas também o são. A cefaleia costuma ser intensa e frequentemente supraorbital. A artralgia, que eu mencionei, costuma predominar nos joelhos. E há uma alteração característica que é uma dor nas costas, uma lombalgia muito intensa. Lembra um pouco que a gente vê no dengue também. E o período de incubação da febre amarela, ele varia em média entre 3 e 5 dias, o tempo médio mesmo é de 4,3 dias, mas ele pode se estender, como eu falei anteriormente, até 2 semanas ou 15 dias. Qual que é a abordagem inicial dos pacientes em que eu suspeito da possibilidade de febre amarela? Eu preciso avaliar com cuidado a queixa atual, a queixa principal, a duração dos sintomas, que são caracteristicamente agudos, avaliar a presença de hemorragias, que é sempre um indício de que, se presentes, o paciente pode caminhar para uma forma mais grave da doença. As características da diurese, por exemplo, a diurese reduzida, o seu volume, uma coloração da urina alterada, podem ser também indícios de alguma forma mais grave da doença. A presença e a frequência dos vômitos, ou seja, se os vômitos são muito intensos, muito frequentes, impedindo às vezes o indivíduo de se hidratar ou de alimentar, isso é um indício de gravidade também. O histórico vacinal, como eu falei, os dados epidemiológicos são importantes até da própria suspeição da infecção pelo vírus da febre amarela. Ainda, na avaliação geral inicial do paciente, eu vou ver dados vitais e peso, obviamente, avaliar o estado geral, que é um dado importante no meu julgamento de a necessidade desse paciente ficar, por exemplo, numa enfermaria ou de ir para uma unidade de cuidados intensivos, junto, obviamente, com outros dados que a gente vai passar ao longo desse módulo. Exames laboratoriais, eu vou falar com mais detalhes a respeito. E todo caso suspeito a gente tem que notificar, né? E para isso a gente tem uns formulários próprios que devem ser preenchidos e enviados aí para as autoridades competentes. A gente tem algumas formas de apresentação da febre amarela. A forma leve da febre amarela, eu tenho assim, uma apresentação muito inespecífica que lembra uma virose comum. Ela, além da febre, a gente tem cefaleia, mialgia, náuseas, todos os sinais e sintomas de menor intensidade do que habitualmente
a gente veria em formas mais graves da doença. Pode haver lombalgia, mal-estar, tonturas, mas ela é autolimitada, é uma forma que se resolve ao longo de 2 a 4 dias. A forma moderada, eu tenho esses sinais e sintomas um pouco mais intensos do que na forma leve. Posso já ter algum grau de hemorragia também leve, por exemplo, petequias, epistaxe, icterícia leve, aumento discreto de AST e ou ALT, lembrando que a AST costuma estar mais elevada na febre amarela do que a ALT, o que é um diferencial em relação a hepatites virais outras. Plaquetopenia também, se acontecer leve, geralmente as plaquetas estarão acima de 100 mil e sem disfunção orgânica, ou seja, eu não tenho disfunção orgânica franca, como a gente vai discutir, ocorre e é marcador das formas mais graves e toxêmicas da febre amarela. O exame físico, eu posso ter nessas formas leves e moderadas, alguma hiperemia de mucosas, a própria pele pode ficar um pouco avermelhada, um desconforto epigástrico geralmente não intenso, o fígado pode estar palpável, língua enatematosa um pouco avermelhada, né, com a periferia brancacenta ou com o centro brancacento, isso tem sido descrito, não é patognomônico, não é único dessa doença, e o sinal de Fagin, que é uma característica desproporção entre o aumento da temperatura e o aumento da frequência cardíaca. Em condições normais, para cada grau de temperatura acima da temperatura normal, eu tenho um aumento de 10 batimentos por minuto na frequência cardíaca. Na febre amarela, e não é apanagem dessa condição, outras condições isso pode acontecer também, como febre tifoide, mas é o sinal de gravidade na febre amarela, eu tenho uma desproporção, ou seja, uma frequência cardíaca desproporcionalmente baixa em relação ao aumento da temperatura. Isso é um sinal de alerta e, portanto, para as formas graves da doença. O laboratório, nas formas leves e moderadas, como eu falei, a plaquetomia é leve, geralmente ela estará acima, contagem acima de 100 mil plaquetas. Leucopenia, normalmente não abaixo de 1.500 leucócitos, com neutropenia, ou seja, a leucopenia ela acontece às custas de queda de neutrófilos. A elevação leve a moderada das transaminases, geralmente abaixo aí de 10 vezes. Bilirrubinas normais ou discretamente elevadas, normalmente abaixo de 5 vezes. E a predomínio da bilirrubina direta em relação à indireta. E a febre amarela tem, caracteristicamente, algumas fases em sua apresentação clínica, fase de evolução. A fase prodrômica, que eu coloquei aqui como fase A, é em que a gente tem esses sinais e sintomas que eu descrevi. Eles se iniciam de forma abrupta, duram 2 a 3 dias e se segue de um período chamado fase de remissão, que dura horas até 2 dias. Nessa fase de remissão, eu tenho uma redução da intensidade ou mesmo desaparecimento dos sinais e sintomas, e o paciente tem uma aparente melhora. A maioria, felizmente, de fato, vai caminhar para uma melhora progressiva, ainda que a fase de convalescência possa durar, às vezes, até semanas. Mas, infelizmente, 15 a 20% dos pacientes evoluem para uma forma mais grave, uma forma chamada, às vezes, de toxêmica ou maligna da febre amarela, com ictio hemorrágica, ou seja, com icterícia intensa e fenômenos hemorrágicos, e da qual a gente vai tratar com mais detalhes adiante. E essa forma ela começa principalmente após o terceiro para o 4º dia, até o 7º dia, em que as disfunções orgânicas principais costumam se desenvolver, e a gente vai abordar esse tema em mais detalhes na sequência. Bom, esse período de remissão, como eu falei, dura até 48 horas, né? A gente tem a melhora dos sinais e sintomas e, infelizmente, aí 10 a 20% dos pacientes com essa evolução mais grave após essa fase de aparente melhora. E aqueles que evoluem para a forma grave, né, ou que entram naquele período, que é o terceiro período dessa evolução da febre amarela, que é o período toxêmico, eles têm um retorno dos sintomas que vem com muita intensidade, uma intensidade maior do que a inicial, epigastralgia, hemorragias que podem ser, nesses casos mais graves, de grande monta, hemorragia digestiva, hemoptise, oligúria, que é o sinal de alerta para a insuficiência renal, alteração do sensório de diversos graus, a icterícia ela é mais pronunciada, a icterícia é mais intensa. O laboratório se altera de forma bastante intensa também, com leucopenia séria, aumento mais intenso de AST e ALT, seguido de aumento de bilirrubinas. Normalmente as bilirrubinas aumentam na sequência, ou seja, após AST e ALT.
As transaminases elevam-se mais ou menos após 48 a 72 horas após o início dos sintomas, e as bilirrubinas seguem esse aumento. E quanto mais precoce o aumento das bilirrubinas, mais grave é a forma da febre amarela. E aumento das escórias renais com plaquetopenia nos casos graves mais intensa, geralmente acima de 50.000 plaquetas. A forma maligna, ela é uma intensificação dessas alterações que eu mencionei para a forma grave, com a intensificação dos seus sintomas, disfunção orgânica múltipla. Eu coloquei aqui a coagulação intravascular disseminada, que é um marcador das disfunções orgânicas que a gente observa na febre amarela. E, em última instância, essas formas malignas, a febre amarela ela se apresenta como uma sepse viral, ou seja, você tem uma resposta inflamatória sistêmica muito intensa, com participação de citocinas pró-inflamatórias predominantemente e com disfunção orgânica múltipla, o que caracteriza, portanto, uma sepse viral. A gente vai falar mais disso. Esse slide ilustra, um tanto, essas disfunções orgânicas das quais eu falei nas formas mais graves e toxêmicas da febre amarela. Então, se a gente pega aqui as alterações pulmonares, elas são secundárias, por exemplo, a congestão, a síndrome de angústia respiratória do adulto, a pneumonia bacteriana, que pode com frequência acometer esses pacientes, ou seja, uma complicação bacteriana sobreposta à infecção viral. A gente tem que estar sempre atento para essa possibilidade. A insuficiência hepática, que é o marcador maior da febre amarela grave, que pode acontecer pelo dano direto causado pelo vírus, com apoptose de hepatócitos, com degeneração eosinofílica, o choque levando à hipoperfusão do órgão também é uma das causas, um dos mecanismos para a disfunção hepática. O processo inflamatório em si, e como consequência, a gente tem insuficiência hepática, manifesta das suas formas mais clássicas mesmo, que é a hemorragia, distúrbio de coagulação, portanto, encefalopatia hepática, síndrome hepatorenal, etc. Já o sensório, esses pacientes podem apresentar alterações do sensório, sonolência, confusão mental, às vezes coma, podem ter inclusive hemorragia do sistema nervoso central. A inflamação contribui para isso, a insuficiência hepática, como eu falei, pode contribuir para isso também. A gente pode ter um ambiente urêmico, o próprio choque com hipoperfusão também é um contribuidor para essa disfunção neurológica. Há hemorragias, como mencionado, e o edema cerebral que pode acontecer em alguns casos. Alterações cardíacas, elas podem acontecer na febre amarela, por ação inclusive direta do vírus, e elas são um pouco mais tardias e podem se manifestar com arritmias, congestão pulmonar e contribuir também para o choque. E por fim, a disfunção renal que tem aí como mecanismos o choque, a síndrome hepatorenal, hipovolemia, ou seja, esse paciente ele perde volume aí por diversas formas, a gente vai falar disso um pouco mais. Processo inflamatório e dano direto às células renais causado pelo vírus da febre amarela. E esses pacientes, frequentemente, nas formas graves, após o terceiro dia de doença, tem também proteinúria, às vezes proteinúria de monta maior, que não chega necessariamente a ser nefrótica, mas pode ser considerável. Aqui é um exemplo de uma imagem anatopatológica de uma lesão hepática causada pelo vírus da febre amarela, mostrando então os chamados corpúsculos de Coleman, degeneração eosinofílica e sinais de apoptose, né? Mas é uma imagem ilustrativa aqui para vocês. Bom, das disfunções orgânicas, apenas para a gente mencionar alguns aspectos adicionais, a hemorragia ela se deve principalmente à coagulação intravascular disseminada, que leva à disfunção orgânica múltipla, consumo de fatores de coagulação e plaquetopenia. Então, isso está muito associado à incapacidade do fígado, nas formas graves, de produzir esses fatores de coagulação. Então, a gente tem aí uma insuficiência hepática agravando o distúrbio. E o choque ele é multifatorial na febre amarela. Ele pode se dever à perda de sangue, ou seja, um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, a perda volêmica por outros mecanismos, como a febre alta e contínua, taquipneia, vômitos, às vezes incoercíveis. A insuficiência cardíaca pode contribuir para o choque e a vasoplegia. A gente está falando de uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, como eu falei, é uma sepse viral. Então a gente tem uma incapacidade vascular de contrair, ou seja, a gente tem um tônus vascular comprometido, portanto, os pacientes ficam vasoplégicos e podem ter um componente de choque distributivo.
Então, na disfunção orgânica dessas formas graves, a gente tem que atentar para todos esses sistemas, e a ênfase aqui que eu daria maior seria para o sistema hepático e para o sistema renal. Outras complicações para a gente mencionar, eu cheguei a falar da infecção bacteriana, sempre tem que estar presente, inclusive um diagnóstico diferencial desde o início nas formas graves de febre amarela. Então, se eu tenho dúvidas desses pacientes, a gente tem que colher culturas para pesquisa de bactérias e começar a antibiótico-terapia, mas essas infecções bacterianas podem ser complicadores, por exemplo, uma pneumonia, infecção associada a catéteres vasculares profundos, nos casos graves, os pacientes vão ter realmente invasão, a infecção urinária, às vezes estão com catéter vesical de demora. Então, na dúvida, colher culturas e iniciar antibióticos. E eu cheguei a mencionar as alterações cardíacas que podem acontecer nos casos mais graves. Diagnóstico. Então, o diagnóstico clínico passa por essas informações das quais eu falei anteriormente. E o diagnóstico específico, ou seja, eu posso fazê-lo por via direta, pela identificação do vírus, detecção direta do vírus no sangue ou em tecidos, pós-mortem, por exemplo, e por uma identificação indireta da presença do vírus, que é feita através de sorologia, mais comumente através do MEC-ELISA, que detecta anticorpos do tipo IgM, que são anticorpos de fase aguda. Aqui é um quadro só para mostrar para vocês mais ou menos o que se utiliza mais comumente como meio diagnóstico, eu não vou detalhar demais, e aqui vocês podem ver inicialmente a sorologia, que é o mais comum da gente utilizar, lembrando que a sorologia vai se tornar positiva após o 5º dia de doença, e é interessante a gente repetir essa sorologia depois de 14 a 21 dias para a gente ver se houve um aumento, um incremento do título de anticorpos, que denotaria, portanto, a presença do contato recente com o vírus e a resposta imunológica correspondente a isso. O isolamento viral, a viremia acontece nos primeiros dias, primeiros 5 dias de sintomas, portanto, se eu quero isolar o vírus no sangue, eu preciso colher o sangue nessa fase. De outro modo, esse isolamento viral pode ser feito em tecidos, inclusive em situações em que, infelizmente, pode acontecer o óbito. Bom, diagnóstico diferencial. Muitas vezes é difícil nas apresentações, por exemplo, leves e moderadas, são apresentações muito inespecíficas. E esse diagnóstico diferencial não é fácil. Eu coloquei aqui para citar algumas condições, como o próprio dengue, que infelizmente é uma condição que sobrepõe bastante, zika, chikungunya, malária, obviamente nas regiões endêmicas para essa condição, influenza e outras viroses inespecíficas, resfriados, mononucleose infecciosa. Nas formas graves, algumas condições que a gente caracteriza como síndromes hemorrágicas ou icterohemorrágicas, também dengue grave, sua apresentação mais intensa, malária novamente, sepse bacteriana, um diagnóstico diferencial que a gente sempre tem que considerar, chikungunya, hepatites agudas, leptospirose, rickettsiose, a febre maculosa e a febre tifoide. Aqui é um quadro que nos ajuda a diferenciar, a distinguir com base em alguns sinais e sintomas os pacientes que podem apresentar dengue, zika e chikungunya. Aqui a gente tem caracterizado a intensidade dessa apresentação, e o que eu quis aqui, sobretudo, foi acrescentar a febre amarela e trazer, do ponto de vista aqui da intensidade na febre amarela, alguma informação acerca dessa distinção da febre amarela com essas 3 outras condições que são também presentes em nosso meio, em nosso país. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a febre na febre amarela, ela é uma febre intensa, ou seja, o próprio nome da doença já demonstra isso. É uma febre intensa, é uma febre contínua, uma febre alta. Portanto, e ela nem sempre diferencia. Por exemplo, se eu pego dengue, dependendo da situação, do momento da infecção, eu posso ter febre alta, mas na maioria das vezes ela não é tão alta quanto a febre amarela. Já na chikungunya, sim, a febre ela já pode ser um pouco mais intensa. E assim por diante, por exemplo, as manchas na pele. A febre amarela não costuma ter rastro cutâneo, como por exemplo no dengue, no zika e no próprio chikungunya a gente tem. Mas a gente pode ter manchas correspondentes, por exemplo, a fenômenos hemorrágicos, como petequias. Então vai depender um pouco dessa gravidade da apresentação. E assim por diante, a gente tem assim, alguns aspectos que nos ajudam a diferenciar. Nas formas graves, a febre amarela se marca principalmente pela disfunção orgânica múltipla, muito focada nas alterações hepáticas com icterícia intensa
e nas alterações renais, mas podendo se estender aí, como eu falei, a outros sistemas. Agora, nas formas mais leves da doença, realmente a distinção clínica nem sempre é fácil com outras condições, inclusive essas outras condições virais que eu estou aqui mencionando. E muitas vezes o mais importante é a gente tentar detectar precocemente aqueles preditores, aqueles sinais, tanto clínicos quanto laboratoriais, que vão nos ajudar a prever que paciente vai ter uma evolução, ou pelo menos tem o potencial de apresentar uma evolução mais grave da doença, e é nesse ponto é que a gente vai tentar focar mais adiante. Bom, esse módulo era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Até o próximo.